Bom dia, Gi, tudo bem? Larissa, Isa, bom dia. Fala aí, Luan. Professor. Bom dia. Fala aí, Diego, tranquilo? Espera só um pouquinho, galera, rapidão. Fala aí, gente. Fala aí, David, tranquilo? Bom dia, professor. Tudo, senhor? Bom dia. Também. Ricardo, posso tirar uma dúvida com você? Claro, pode falar, pode falar. Teve lá o atentado, a explosão em Beirute e algumas coisas foram levantadas. Certo. Você pode explicar um pouquinho da parte do julgamento do Hezbollah e a questão do grupo Hariri? Posso? Tá. Ó, primeiro, só rapidão, ó. Hoje a gente vai finalizar Europa e a gente vai começar a discutir Oriente Médio, por coincidência, né? Não vou falar que é bom, claro, porque um atentado nunca é bom, mas aí vai dar pra gente entender melhor. Então, fazer só um panorama geral de quem são os dois grupos, e aí na aula mesmo, eu juro que eu faço com mais detalhes assim, tá? O Líbano é um país que, como uma série de outros, passou por uma guerra civil muito intensa, principalmente na década de 80, década de 90. O Líbano, além disso, é um país que tem uma divisão muito grande entre dois grupos principais, como sempre, né? Que são os sunitas e os xiitas. Sendo que os sunitas, eles são a maioria do país. Tá? Maioria do país. O que acontece? Na década de 90, quando você teve o final da Guerra Civil, quem liderou esse final da Guerra Civil foi um sunita chamado de Rafik Hariri, que é um sunita. Só que, embora o Rafik Hariri seja um sunita, ele era muito aliado, o Líbano, a gente não pode esquecer da posição geográfica que o Líbano está. Ele está ali do ladinho da Síria, muito próximo do Irã. Ele era próximo ao Irã e à Síria. O Líbano é um país muito pequenininho, tá? Que depende muito, aliás, da Síria, que é o país próximo dele, é o país vizinho dele, para se dar bem economicamente e tal. O que acontece? Em 2005, esse cara, esse Rafik Hariri, que foi a grande liderança sunita que conseguiu acabar com a guerra civil, esse cara foi morto. Ele foi morto em um atentado, em 2005. Quando ele foi morto, quem vai acabar assumindo vai ser o filho dele, Saad Hariri. Mas sem a mesma, sabe? Sem o mesmo carisma, sem a mesma capacidade de liderança. Eu tenho um amigo, professor de matemática, que ele foi para o Líbano recentemente, no ano passado, né? E ele falava assim, que era triste ver a noção que a população tinha a respeito da política no Líbano. Lá você tem uma inflação de mais de 100% ao ano. Segundo ele, né, estava conversando com o pessoal, falou assim, como que tá a política no Brasil? Na época que o Temer estava ainda, né? Porque o Temer, para quem não sabe, é da comunidade sírio-libanesa, então ele era conhecido lá no Líbano, né? Falei assim, como que é a política do Brasil? Vocês gostam do Temer? Falei, putz, os casos de corrupção que acontecem são tensos e tal, né? Daí ele falou assim, nossa, mas vocês acham que tem corrupção no Brasil? Vocês não sabem o que é corrupção no Líbano. Por exemplo, ele falou assim, mas imagina, nada acontece, as pessoas não investem em hospital, as pessoas não investem em nada aqui no Brasil. Ele falou, no Líbano, sei lá, se tem um buraco na rua, certeza que isso não vai ser consertado. Porque o que existe são os interesses das lideranças de fazer alianças ou com países ocidentais, países orientais, etc. Tá? Então, assim, o Líbano é um país afundado em corrupção, é um país que é afundado numa crise econômica, e a guerra civil da Síria, que começou em 2011, agravou ainda mais a situação. Lembra que o Líbano, por ser muito pequenininho, ele depende muito da Síria. E a Síria em guerra civil, claro, prejudica também o Líbano. O que acontece?
Dentre os xiitas, deixa eu ver aqui, rapidão. Exatamente, né? Dentre os xiitas, tem um grupo chamado de Hezbollah. Quem que é esse Hezbollah? Que eu falei, né? Quando a gente falar um pouquinho mais sobre a questão palestina, vai ficar um pouco mais claro quem que é esse Hezbollah. Mas, resumidamente, existe um inimigo comum de quase todos os países do Oriente Médio, que é Israel, tá? Se eu fizer um mapinha aqui, ó, esquemático, só para facilitar o entendimento, esquemático, hein? Aqui a gente tem Israel, mais ou menos por aqui, assim, ó, tá Síria, e aqui tá o Líbano. Síria, e aqui Israel. Israel, em 1980, decidiu fazer uma operação chamada Operação Paz na Galileia. Galileia é a região do norte de Israel. Por quê? Porque Israel considerava que o Líbano representava algum tipo de ameaça, sua soberania e tal. Eles fizeram uma invasão no sul do Líbano. O Líbano passava por uma guerra civil. Cara, convenhamos, o exército local, o poder local, nem ligou. Falou, beleza, Israel invadiu, perdemos, Israel é muito mais poderoso. Só que uma milícia é um grupo armado, não oficial. A gente sabe bem o que é milícia aqui no Brasil, né? Convenhamos. Uma milícia foi lá e conseguiu resistir à invasão de Israel. Conseguiu expulsar os israelenses do sul do Líbano. Essa milícia xiita, fundamentalista, ou seja, que quer unir Estado com religião, numa vertente xiita, a gente chama de Hezbollah. Então, o Hezbollah, por que ele ficou tão popular, principalmente frente aos xiitas? Porque ele foi um dos poucos grupos na história que conseguiu resistir a uma ofensiva de Israel e expulsou Israel do sul do Líbano. E aí o Hezbollah surge com uma liderança dos xiitas. Então, o que suspeita-se? Que em 2005, quando o Rafik Hariri, que é o Hariri pai, né, foi morto, esse atentado ele tenha sido praticado por quem? Pelo Hezbollah. Professor, foi o Hezbollah que fez? O Hezbollah jura de pé junto que não foram eles que fizeram, não tem nada a ver com o atentado que foi feito com o pai do Hariri, tá? Por que existem essas várias hipóteses do que pode estar acontecendo, né? Enfim, pode ser que seja um acidente, a gente não sabe. Mas existe uma questão bem latente aí, que o Benjamin Netanyahu, para quem não sabe, né, o premier israelense, a liderança israelense, fez uma declaração na ONU há 2 meses, na ONU não, enfim, por distância, né? Na ONU, há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, falando que o Líbano escondia mísseis. Não o Líbano, que é o do Saad Hariri, tá? Não esse Líbano. Na verdade, o Saad Hariri, só uma história curiosa, ele renunciou no final do ano passado. Então, o Líbano hoje está com um vácuo de poder, tá? Desde o final do ano passado. Sabe por que ele renunciou? Depois eu volto a falar do Hezbollah, né? Porque a crise econômica estava tão grande, mas tão grande, que ele cogitou sobretaxar o WhatsApp. Olha isso, galera. Então, para você baixar o aplicativo e usar as mensagens e fazer ligação de voz pelo WhatsApp, você teria que pagar um imposto para o governo. Imaginou isso? E aí a população não aceitou, né, esse tipo de medida. A população saiu às ruas para manifestar. Ele revogou essa sobretaxação do WhatsApp, mas mesmo assim acabou não dando certo, ele renunciou e tal. Então o Líbano está num vácuo de poder, tá? Então, o Hezbollah, ele foi, o Rafik Hariri, né, também tenha sido morto pelo Hezbollah, e Israel acredita que o Hezbollah, que surgiu como um grupo contra Israel, escondia mísseis no Líbano. Mísseis para possivelmente ajudar o Irã, que também é xiita, ou ajudar a Síria, que também tem grandes rivalidades com Israel. Então, suspeita-se que possa ter sido ou um atentado do Hezbollah para finalmente tomar o poder no Líbano, que é essa milícia xiita. Pode ser que tenha sido alguma coisa feita por Israel para atacar regiões onde existiam mísseis escondidos pelo Hezbollah, ou qualquer outro tipo de ataque de alguma milícia que quer tomar o poder no Líbano, visto que ali a gente tem uma superinflação, uma crise econômica, enfim, uma disputa gigante de poder. Tá? Então é mais ou menos essa a confusãozinha que acontece ali no Líbano. Tudo isso dentro de um contexto de Primavera Árabe. O Líbano, para vocês terem uma noção da situação caótica do Líbano, o Líbano foi um dos poucos países ali do Oriente Médio e Norte da África que não passou pela Primavera Árabe. Só por que eles não passaram? Porque eles já estavam em conflito. É triste falar isso, né? Mas eles já estavam em conflito. Então, quando a gente pega
Iêmen, Síria, perdão, Síria, Líbia, Egito, todos esses países começaram uma série de conflitos em 2011, quando começa a Primavera Árabe. O Líbano não. O Líbano, o conflito vem muito antes, principalmente desde a morte do Rafik Hariri, que não foi muito bem explicada até hoje. E o que estava acontecendo nessa semana é que 4 integrantes do Hezbollah, hoje, depois de 15 anos, eles estavam sendo levados para a Haia para ser presos na corte de Haia, que julga crimes contra a humanidade. Por quê? Porque, teoricamente, foi provado, não se sabe exatamente como, que esses 4 integrantes do Hezbollah que foram responsáveis pela morte do Rafik Hariri. Então, tipo, bem nessa semana em que está mexendo com lideranças do Hezbollah, tem essa explosão, isso que levantou as suspeitas. Tudo bem, Isa? Mais alguma dúvida aí? Tudo. Posso perguntar, então? Pode, claro. Foi comentado que poderia ter uma queda do governo em relação às questões de Israel e Oriente Médio. Só que o sistema deles, de lá de governo, é o sectarismo. Daí, tipo, eu não entendi muito bem como que, tipo, cai um governo se o governo já é meio que separado por divisão de poder em relação à religião. Então, no Líbano, né, você está falando? Isso. Na verdade, o que existe ali, Isa, no Líbano, é que existe uma série de poderes diferentes. O poder central hoje, o poder principal hoje, é de um cara que eu confesso que eu esqueci o nome, tá? Esqueci o nome dele, mas é um cara que, tipo, ele representa uma sucessão da Hariri. Ele também é uma liderança sunita. Esse cara é contestado por todos os lados. Ele é contestado pelos sunitas, ele é contestado pelo Hezbollah. Em áreas, por exemplo, do sul do Líbano, esse cara, que é o comandante sunita, ele não governa. Quem governa é o Hezbollah, de fato. É que nem se a gente fosse pensar, Isa, por exemplo, você pega o Brasil. Hoje o presidente do Brasil é o Bolsonaro, beleza. Mas se você for pegar, por exemplo, em alguns lugares, ou nas favelas de São Paulo, ou, sei lá, nos morros do Rio de Janeiro, vai falar que é o Bolsonaro que comanda ali? Não é, galera. Quem comanda é a milícia, o tráfico, etc. É mais ou menos o que acontece no Líbano. Então, existem vários poderes diferentes, principalmente o sul do Líbano, que é comandado pelo Hezbollah. Mas existe um poder central, que é desse cara que assumiu quando Saad Hariri, que é o filho do Hariri, renunciou, justamente por conta dessa briga do WhatsApp e tal. Então, o que pode acontecer é que esse cara atual, que não é reconhecido nem pela galera que gostava do Hariri, e muito menos pelo Hezbollah, ele saia do poder. E é fácil lá, é simples renúncia, tá? É bem tranquilo desse cara sair do poder. Tá bom? Entendi, obrigada. Imagina. Cara, alguém quer mais alguma coisa assim que viu de importante? TikTok, né, banido dos Estados Unidos. WeChat também, né? TikTok e WeChat. Os 2 aplicativos ali, durante 45 dias, eles vão ter que se resolver com a Microsoft ou com o Estado americano, ou deixar de atuar, tá? Enfim. O que mais que a gente teve de importante acontecendo? A Michelle Bolsonaro também recebeu R$72 mil. A Michelle é ótimo, né? Michelle Bolsonaro. Enfim. Tudo bem, cara? Quem tem mais alguma? Pode falar. Ricardo, você viu ontem que o Paulo Guedes foi discutir com os caras da questão do desmatamento na Amazônia, e ele vira pro povo e fala assim: vocês já desmataram as florestas de vocês, deixa agora a gente desmatar a nossa. Ele Eu falou vi, isso. Nossa, eu de vi. chorar. Exatamente, né? Ele falou assim: vocês mataram os seus indígenas, mataram as suas minorias, devastaram as suas florestas, agora deixa que a gente vai fazer a nossa parte aqui. Triste, né? É a concepção que a gente tem. Beleza? Bom, galera, é o seguinte, ó. Então, só pra gente finalizar essa parte de Europa, eu queria passar porque a gente estava hoje aula de geografia, né? A gente estava discutindo um pouquinho não, né? Um montão sobre a União Europeia. A gente finalizou falando de Rússia ano passado, né? Semestre passado, a gente falou sobre o leste europeu, então falou sobre a questão da Iugoslávia, a separação da Iugoslávia, como a Sérvia é mal vista pelos outros povos eslavos ali, pela Croácia, pela Bósnia, Macedônia, etc. E falou um pouquinho sobre a Rússia, sobre o Putin, que vai ficar até 2036, possivelmente, tá? Até 2036. Mas faltou falar, galera, de alguns grupos que eu queria que vocês tivessem a noção aqui, ó. Então coloca aí, por favor.
grupos e movimentos separatistas na Europa. E aí, chega de falar de país rico, hein? Chega. Já falamos muito, né? Agora a gente vai começar a falar sobre África, sobre Oriente Médio, mas aí é a nossa praia, né? Um pouquinho mais. A gente vai dar uma voltinha nos países mais pobres, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala de grupos e movimentos separatistas da Europa, existem alguns que são bem relevantes. Por exemplo, primeiro eu queria comentar com vocês sobre o Reino Unido. Embora eu já tenha falado um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre o Brexit, né? Mas tem que deixar um pouquinho mais claro. No Reino Unido, existem dois territórios hoje que são considerados separatistas. Eu vou fazer para vocês um mapinha esquemático do Reino Unido. Tá? Já fiz esse desenho para vocês ano passado. Semestre passado. Nesses dois territórios, a gente vai ter aqui, ó, território de número 1, 2, 3, 4 e 5. O território de número 1, a gente vai chamar de Inglaterra. O território de número 2 é o famosíssimo País de Gales. O território de número 3 é a famosíssima Escócia. 4, Irlanda do Norte, que também, galera, pode ser conhecido como Ulster, tá? Esse nome é difícil aparecer, mas como o Brexit está muito conhecido, né? O Brexit está muito em voga, assim, está muito na modinha, pode ser que apareça no seu vestibular esse nome, tá? Ulster é o nome oficial da Irlanda do Norte. E Irlanda do Sul, que é conhecido como Eire, nome oficial da Irlanda do Sul. Aqui, olha essa confusão que a gente faz, hein? Essas duas ilhas juntas, a gente vai chamar de Ilhas Britânicas. As duas juntas. Sendo que essa ilha menorzinha a gente conhece como a Ilha da Irlanda. E essa maior zona a gente vai conhecer como a Grã-Bretanha. Tá? Então as duas ilhas juntas são as Ilhas Britânicas. Essa ilhazinha chama Ilha da Irlanda e essa ilhazona chama Grã-Bretanha. Aqui, nessas duas ilhas, a gente vai ter dois países. Esse país aqui, ó, que une esses 4 primeiros, que é um país chamado de Reino Unido. E um outro país aqui, que é a Irlanda do Sul, que é conhecido como Irlanda do Sul, né? Que é o Eire. A principal diferença que existe, além de... Porque assim, ó... professor, por que eles estão juntos, né? Primeira coisa, Inglaterra é país, não é um país exatamente. Ah, professor, mas joga a Copa do Mundo. Beleza, o que mais interessa não é o que a FIFA fala, e sim o que a ONU fala. E a ONU considera, galera, o Reino Unido como um país, não efetivamente a Inglaterra. Se for pensar nas competições esportivas, eles fazem um monte de confusão. Para vocês terem uma noção, quando vai jogar a Copa do Mundo, quem joga é a Inglaterra, a Escócia, né, todo mundo separado. E quando vai disputar a Olimpíada, quem joga é a Grã-Bretanha. Cara, a Grã-Bretanha também não é país, tá? A Grã-Bretanha é o nome de uma ilha. Você pega o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia. O que é efetivamente país é o Reino Unido, que você junta também a Irlanda do Norte, tá? Qual que vai ser uma das grandes diferenças aqui? O Reino Unido, ele vai ser um país, galera, de maioria protestante.
Eles são quase todos ali anglicanos. Talvez vocês já tenham tido essa parte em história, né? Quando o rei Henrique VIII decide separar da igreja, faz um racha ali e funda a sua própria igreja, que é a igreja anglicana. Já no Eire, que é a Irlanda do Sul, a gente vai ter uma maioria católica. Tudo bem? Beleza, professor. Aí existem dois movimentos separatistas. Dois. E que, aliás, com o Brexit, estão ganhando muita força. Lembre-se, galera, que a gente teve, né? O Brexit, quem está saindo é o Reino Unido. Então, a Irlanda do Sul, ela vai continuar na União Europeia. Tá? Vai continuar, é um país diferente. Desses 4 que votaram, a maioria da Inglaterra votou pelo sim, queremos o Brexit. O país de Gales também, sim, queremos o Brexit. A Escócia odiou a ideia de sair da União Europeia, assim como a Irlanda do Norte odiou a ideia de sair da Irlanda do Norte. Só que nós já temos ali movimentos separatistas, movimentos que querem se separar do Reino Unido, principalmente na Escócia e principalmente na Irlanda do Norte, nesses 2 países. A Irlanda do Norte, galera, para vocês terem uma noção, existe aqui um grupo radical chamado de IRA, que é uma minoria católica. Essa minoria católica, ela quer, galera, a separação da Irlanda do Norte, do Ulster, frente ao Reino Unido e a reanexação de uma única Irlanda, a formação de uma única Irlanda, tá? O IRA, ele foi muito forte, talvez se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles têm essa noção um pouco mais, né, porque seus pais provavelmente, né, são antes da década de 90, tá? Eles têm essa noção um pouco mais porque assim, era uma coisa que acontecia praticamente toda semana, sabe? Tipo, era uma coisa que estava sempre no noticiário. O IRA praticou mais um atentado contra o parlamento britânico. O IRA, sei lá, fez mais um atentado, sei lá, contra o Tony Blair, outras coisas. O IRA, ele era um movimento extremamente radical que queria, a partir da força de atentados terroristas, a separação da Irlanda do Norte e do Reino Unido e a reanexação de uma única Irlanda. Tudo bem? E outro movimento separatista que aí existe é na Escócia. A Escócia não tem nenhum tipo de grupo terrorista. Tá? Não tem nenhum grupo terrorista. Vou grifar aqui para vocês, ó, os 2 separatistas. A Escócia não tem nenhum tipo de grupo terrorista que faz atentado. Mas a Escócia, em 2014, ou seja, numa época que vocês já eram conscientes, aí, digamos, a Escócia ela fez um plebiscito. Um plebiscito com a população local para saber o que eles iam querer. Se eles queriam se separar ou se eles queriam permanecer no Reino Unido. A permanência no Reino Unido venceu com uma margem muito apertada, uma diferença de 4% dos votos. E isso foi antes do Brexit. Então, eu já até comentei com vocês, né? Comentei com vocês antes das férias. É bem possível que até depois, até o final do ano, é que a pandemia atrasou tudo, claro, mas que até o final do ano, quando o Brexit vai estar consolidado, a Escócia faça algum tipo de plebiscito, algum tipo de consulta popular para saber, de novo, a opinião dos escoceses. E de verdade, galera, talvez a maior rivalidade que exista aí seja justamente entre escoceses e ingleses. Escoceses e ingleses não se dão nada bem. Os escoceses, eles acham o inglês meio arrogante, meio pedante, sabe? E não aceitam muito bem que a Inglaterra seja a principal liderança. A Escócia é uma baita região desenvolvida. E é uma região que tem muitos recursos minerais também. Tem muito carvão mineral de ótima qualidade. A Inglaterra, então, ela se aproveita, né, desses recursos minerais, o Reino Unido. Então, é bem possível, assim, galera, que ainda esse ano a gente ouça falar mais sobre movimentos separatistas, tanto na Irlanda do Norte como na Escócia. Certo? Tira um print aí, galera, quem quiser, claro. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, vou apagar a luz, hein? Deixa eu ver aqui que tem comentário no bate-papo. Vem já. Exatamente, já ia falar bastante sobre África também. Posso apagar?
É impressionante como a gente desconhece muitas coisas, né? Por exemplo, você pega até alunos, assim, tipo, de terceiro ano e tal, acha que a Jamaica fica na África, tem umas coisas assim, galera. O Haiti fica na África. Professor, Pode falar. na Irlanda do Sul, a maioria é católica ou protestante também? Maioria católica na Irlanda do Sul. Então, o que acontece? Na Irlanda do Norte, existe uma minoria católica, porque a maioria lá é protestante. Existe uma minoria católica que quer reanexar as duas Irlandas. E aí fazer um único país que vai ter maioria católica, porque na Irlanda do Sul tem mais gente do que na Irlanda do Norte. Beleza, valeu. Outro país, galera, que convive bastante com movimentos separatistas é a Espanha. A Espanha, que se eu for desenhar aqui para vocês, ó. Olha que desenho, hein, galera, que desenho. Aqui a gente vai ter Portugal e aqui nós temos a Espanha. E daqui para cá, né, você pega a França, tudo mais. O que acontece? Lembrando aqui, né, a Península Ibérica, tá? O que acontece, galera? A própria Espanha, quando ela foi formada, talvez você já tenha estudado isso em história, a formação da Espanha foi bastante confusa, foi uma coisa muito forçada. Eu nunca fui para a Espanha, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir para a Espanha, tá? Mas dizem que, assim, quando você passeia pela Espanha, são vários países dentro de um só até hoje. Você ir para a Espanha para ficar em Madrid e você ir para a Espanha para ficar, sei lá, na Catalunha, para ficar em Barcelona, são países completamente diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, tá? Por quê? Porque a Espanha, para se formar, você tinha uma série de reinos. Andaluzia, Navarra, Catalunha, País Basco, em que o poder central, concentrado ali em Madrid, conseguiu unificar todos aqueles povos, mas com base na força. Então você vai ter aqui, galera, principalmente nessa área de fronteira, entre Espanha e França, dois territórios. O território laranjinha, que é conhecido como a Catalunha, e o território vermelhinho, que vai ser conhecido como o País Basco, tá? Essas duas regiões, embora elas estejam sim na Espanha, elas não são espanholas de fato, etnicamente, culturalmente, etc. Tanto que, acho que aí vocês não chegaram nesse momento na história geral, tenho quase certeza, né, porque aí já é século XX. No comecinho do século XX, vocês vão estudar, galera, com o professor de História Geral, professora de História Geral, o movimento conhecido como a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, que vai abrir espaço para o franquismo, né, para o general Franco aí, o fascismo espanhol, foi justamente isso, uma série de rebeliões que começaram a acontecer entre os diferentes reinos espanhóis e o governo central de Madrid conseguindo resistir a essas ofensivas e fazendo ali uma guerra civil, tá? Tanto que, por exemplo, galera, vocês sabem que a república, digamos assim, o território mais revoltado durante a Guerra Civil Espanhola foi justamente a Catalunha. A Catalunha era o berço dos anarquistas espanhóis e eles não aceitavam se submeter ao poder central de Madrid, tá? Então aqui, ó, Catalunha e País Basco são os dois territórios separatistas que existem. A Catalunha fez um plebiscito em 2018, anuncia o separatismo, anuncia a separação. Eles fizeram ali, galera, entre eles, tá? Depois de uma série de manifestações, uma série de revoltas, eles fazem o plebiscito e anunciam entre eles, olha, vou me separar frente ao governo espanhol. O governo espanhol não reconhece como legítima a votação, prende os líderes políticos que fizeram essa votação, e aí você tem o pessoal da Catalunha que votou se considerando independente, mas na prática a Catalunha continuando pertencendo à Espanha.
Eu vou misturar um pouco com o futebol, galera, porque para quem gosta, acho que facilita um pouco o entendimento, mas é pouquinho, juro, tá? Nós temos ali na Espanha uma série de times importantes. Claro que os dois principais, talvez vocês conheçam aí, claro, né? Que é o Real Madrid e o Barcelona. Barcelona da Catalunha, o Real Madrid de Madrid. Vocês sabiam, galera, que o Real Madrid, historicamente, ele sempre... A gente sabe que geopolítica e futebol e esportes, de maneira geral, se misturam bastante. O Real Madrid, ele era o time do General Franco, que era o movimento fascista, né? Que era o governante fascista à época. O Real Madrid, ele foi fundado, ele foi financiado com dinheiro de fascista. Com dinheiro de fascista para reerguer aquele orgulho do povo espanhol. Por isso, quando a gente fala, galera, um clássico entre Barcelona e Real Madrid, é uma coisa assim que transcende rivalidade esportiva. É uma coisa territorial mesmo. Por exemplo, para quem gosta de futebol, vocês sabem qual que é o lema do Barcelona? O lema do Barcelona: mais que um clube. Só que em espanhol, né? Mais que um clube. Ó. Mais que um clube, uma nação. É o lema do Barcelona. Só por que mais que um clube, uma nação? Porque eles são uma nação catalã, tá? Eles não são espanhóis. Aliás, se você pesquisar na história do Campeonato Espanhol, tem um técnico. Vou parar de falar de futebol, tá? Porque quem não gosta dessa parte, mas juro que é rapidinho. Tem até um técnico que jogou ontem. Ontem a gente teve o jogo da Champions. Manchester City, que é comandado pelo Pep Guardiola, e Real Madrid. Eu torci muito pelo City, tá? Só uma coisinha aqui, rapidão. O técnico do City é o Pep Guardiola. Cara, quantas vezes ele já não foi punido pela FIFA? Por quê? Porque todo jogo ele joga com um símbolozinho. Ele, como técnico, né? Ele ia com um símbolozinho, como se fosse uma fitinha, com as cores amarela e vermelha, que é a cor da Catalunha. Simbolizando que ele apoia o separatismo da Catalunha, tá? E a FIFA proíbe esse tipo de manifestação política em jogo de futebol, tá? Então, existe uma grande rivalidade entre os catalães, que não se sentem espanhóis. Eu lembro, galera, quando teve a final, acho que foi na Copa de 2010, se não me engano, que foi entre Holanda e Espanha. Eles mostravam cenas da Catalunha e do País Basco, o pessoal na rua com a camiseta da Holanda. Aí, vai Holanda, a Espanha vai se ferrar, vai perder, porque eles odeiam o poder central espanhol, tá? Já o País Basco aqui sim tem um grupo considerado aí terrorista, que é o ETA. Grupo terrorista, vou colocar até entre aspas, já vou explicar por quê, que pratica atentados contra Madrid, tá? O ETA, galera, é um grupo basco, tá? E eu diria para vocês que a Catalunha, essas duas regiões, tem uma dúvida, vai? Por que essas regiões, elas não conseguem logo a independência? Meu, dá logo a independência para esses caras, tal. A Espanha é um país que, como a gente já viu no passado recente, né, no mês passado, é um país que está passando por graves dificuldades econômicas. É um dos países dos PIBs, lembra? Portugal, Itália, Grécia, Espanha, tal, e Irlanda do Sul, né? São os países que estão atravessando uma dificuldade econômica muito grande. E existem duas regiões que são economicamente as mais ricas do país. Catalunha e País Basco representam aproximadamente 40% do PIB espanhol. Tá? São as regiões mais desenvolvidas, junto com Madrid. Imagina se a Espanha, atravessando uma crise econômica, ainda dá liberdade, ainda tira do seu país a Catalunha e País Basco. Ferrou para o poder central espanhol. Tá? Só que você tem assim, no País Basco, principalmente, eles são muito mais rebeldes frente à causa espanhola. Vou falar um pouquinho de futebol de novo, mas é rápido, tá? Tanto que o principal time do Campeonato Espanhol, do País Basco, é um time chamado de Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao, até 2010, eles não aceitavam outros jogadores que não fossem bascos. Só basco jogava no time. Por quê, professor? Porque eles não gostam de espanhol. E eles querem falar assim, ó, a gente, sem investimento, só com pessoas do País Basco, a gente vai conseguir fazer frente ao Real Madrid, ao Atlético de Madrid, que são esses times que representam o poder central na Espanha. Muito louco, né? Eles já conseguiram? Não, né? Não é? Convenhamos, galera, não é um timaço, assim, né? Mas, enfim. O Atlético de Bilbao conseguiu ainda se manter na primeira divisão, tá?
Então, vou até colocar, anunciar a separação. Governo espanhol rejeita e prende os líderes. Certo? Alguma dúvida, galera, sobre Catalunha e País Basco? Pode falar, David. Professor, como que é a opinião pública em relação a esses movimentos na Espanha? Da opinião pública de quem? Da Espanha mesmo ou na Espanha mesmo, Dos né? Da próprios maioria? espanhóis. Aham. Entendi. Então, eles são bastante críticos. Só que qual que é o problema, David? A gente tem hoje na Espanha, um dos poucos países, aliás, que tem uma coalizão de centro-esquerda. Quem é o primeiro-ministro espanhol hoje é um carinha chamado de Pedro Sánchez. Tá, o Pedro Sánchez. E esse cara, para conseguir... É um parlamentarismo, né? Aliás, é uma monarquia parlamentarista. Só entre parênteses, antes de eu responder, David. Vocês viram que o rei da Espanha, ele até fugiu da Espanha? Não? Para quem não viu, galera, pesquise sobre isso, porque ele estava envolvido em casos de corrupção. O rei espanhol, tá? Estima-se que ele tenha feito acordos escusos com a Arábia Saudita. E aí o rei espanhol, ele fugiu. Dizem que ele está em Porto Rico. Fugiu para Porto Rico e está vivendo tipo como se fosse uma colônia de férias seus últimos dias. O filho dele assumiu hoje, né, o rei, atual rei na Espanha, e ele abriu mão. Ele abriu mão de toda a herança que ele tinha porque considerou um dinheiro sujo e tal. Mas, meio que já manchou assim, a imagem. E a Espanha, ela é muito mais progressista do que o Reino Unido. O Reino Unido, a maior parte da população ainda apoia essa questão de monarquia parlamentarista. Na Espanha, a maioria da população, ainda mais com o caso do rei espanhol, já apoia o fim da monarquia, tá? Mas voltando para a sua pergunta. Então, para conseguir fazer uma coalizão, para conseguir fazer uma junção para governar, para ter o parlamento do seu lado, o Pedro Sánchez hoje ele se aliou com muitos grupos parlamentares bascos e catalães. O pessoal de Madrid detesta isso. A rivalidade é muito grande entre catalães bascos e os madrilenhos, né? E a Espanha central mesmo. E isso é uma coisa que vem causando uma certa insegurança política, tá? Por quê? Porque o Pedro Sánchez hoje, para conseguir governar, está dando muitas concessões. Está abrindo muito de... Por exemplo, o sistema tributário da Catalunha é diferente do sistema tributário espanhol. O sistema tributário do País Basco é diferente, eles pagam menos impostos. Eles têm mais liberdade. Para quê? Para acalmar um pouco os ânimos e para conseguir apoio no parlamento espanhol para que eles não peçam mais o separatismo. Então, hoje, como a gente sabe que existe uma extrema-direita ascendendo em uma série de países europeus, isso é uma coisa preocupante também, David. Tá? O Pedro Sánchez, ele ainda está conseguindo se manter no poder, mas a gente não sabe quanto tempo. E, claro, os catalães e os bascos, eles se aproveitam desse movimento de insegurança, falam assim, ó, a gente só vai continuar apoiando você se você conceder mais benefícios para a gente. Então, reduz impostos, dá mais liberdade. Então, a Espanha está num momento bastante crítico, David. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Não? Ok. E um outro país, galera, que eu vou falar só por desencargo de consciência, porque eu dei muita sorte, galera. Acho que foi em 2018, se eu não me engano. Eu nem comentava sobre esse movimento separatista, mas eu falei, não, acho que é importante, né? Vamos comentar bem rapidinho. E caiu na FUVEST, tá? Que é na Bélgica. Você sabe que a Bélgica tem um movimento separatista entre franceses e descendentes de holandeses? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? A gente tá aqui, ó. A Bélgica. Esquemática. Isso é a bandeira do Brasil? Não, juro que não. Tá? A Bélgica, ela vai ser dividida, galera, em duas regiões. A região norte, que é a região que a gente conhece como Flandres,
e a região sul, que a gente conhece como a Valônia. Tá? A Valônia. Essa região da Valônia, se a gente for pegar no mapa da Europa, ela fica ali, galera, próximo da França. Então aqui você tem uma descendência, uma influência francesa. Por exemplo, no sul da Bélgica, eles falam francês. Quando você pega o norte da Bélgica, região de Flandres, é uma região que é influenciada pelos Países Baixos. E existe uma rivalidade bastante grande entre esses dois povos, tá? A região mais rica e a região que obtém a maioria política para fazer a sua representação é Flandres. Então aqui, galera, você tem a maior parte da população, você tem a maior parte do poder político e a região também mais rica. Os valônios do sul da Bélgica se consideram não representados pelo poder central. Então, eles alegam que eles querem fazer um separatismo. Um separatismo ou para ficar independente ou para se anexar à França. Nossa, professor, mas é muito forte assim isso? Galera, não, tá? Não. Já foi muito mais forte. Hoje em dia, claro que existem grupos, tal, mas não tem assim, nossa, que movimento separatista da Valônia, como eles querem realmente se anexar. Foi uma coisa, e sempre assim, de maneira muito democrática. Protestos, tal, mas nunca com atentados terroristas ou coisa do gênero, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês saibam que existe. Saibam que existe um movimento separatista na Bélgica, no sul dela, da Valônia, região da Valônia, com um aspecto mais francês. Eles não se sentem representados pelo poder central belga. Certo? Pode tirar um print, galera, quem quiser. Aliás, só rapidão, tá? Para quem gosta de futebol, professor, de novo, eu vou parar, juro. Para quem gosta de futebol, você pega a seleção da Bélgica, acho que você vê uma diferença bem grande, porque tem muita diferença, né? Tem muitos negros e muitos brancos. Geralmente os negros da seleção da Bélgica, você pega o Lukaku, todos eles são do sul da Bélgica. A França, ela foi muito mais colonizadora no imperialismo europeu, tá? Então muitos negros aqui vieram para o sul da Bélgica, enquanto os branquinhos, tipo Hazard, De Bruyne, geralmente são do norte da Bélgica. Então existe até uma questão étnico-racial aí, tá? Aliás, quando vocês terminam de copiar, falando em racismo, galera, vocês viram duas cenas lamentáveis que aconteceram ontem, né? A primeira cena lamentável do entregador, vocês viram, o entregador de aplicativo, não sei se era o Uber Eats, iFood e tal, fazer uma entrega no condomínio, e aí ele estava esperando um troco, alguma coisa assim, e aí veio um cara contestar por que ele estava dentro do condomínio. É mesmo? Eu não vi mesmo. Nossa, o Bolsonaro... Nossa, ô louco, hein, não contava com essa. E aí o cara falou assim, o que você está fazendo aqui? Quanto que você ganha? Falando assim, né? Daí o cara falou assim, mas e você? Você já nasceu rico, não sei o que, enfim. Daí ele falou assim, você tem inveja de onde eu moro? Você tem inveja disso aqui, ó, apontando para a cor da pele dele, porque ele é branco. Cara, um cara mó escroto ali, né? Enfim. E outra coisa também que aconteceu, não sei porque ganhou menos mídia, um cara comprou um relógio e aí ele pensou, putz, tá, não gostei muito desse relógio, acho que eu vou trocar porque eu vou dar um diferente pro meu pai, né? Era pro Dia dos Pais. E ele, negro, dele entrou na loja com um relógio com recibo, nota fiscal, tudo tal. E aí ele falou assim, olha, eu quero trocar esse relógio. O que as pessoas acharam da loja? Que como ele era negro, ele tinha roubado o relógio. E aí ele queria trocar por um outro. Então, concordo, gente. Inveja do quê, né? Enfim. E que ele queria trocar o relógio dele. Os seguranças do cara não acreditaram, acharam que ele tinha roubado, bateram no cara e expulsaram o cara da loja. Por quê? E o cara tinha, galera, nota fiscal, tinha comprado o relógio ali, só queria trocar porque queria dar um diferente pro pai dele, tá? E ainda, né, fala que racismo é tudo mimimi. Beleza, é assim. Tá? Sim, exatamente, Isa.
Bom, vou apagar a lousa aqui, tá? E agora, vamos começar a falar sobre ele. Cara, de verdade, a região que eu pelo menos, tá? Eu, Ricardo, mais gosto de discutir com vocês, que é o Oriente Médio. Oriente Médio e China são as regiões que eu considero mais divertidas, tá? Divertida sim, porque tem muita questão geopolítica envolvida, muita coisa muito interessante aí para a gente discutir, tá? China também, né? Acho que é bem legal, são as duas partes que eu mais gosto. Mais difíceis também, tá? Confesso para vocês, galera, porque ainda mais para frente a gente vai começar a falar sobre uma série de povos. A gente vai ter que falar sobre a Primavera Árabe também, então falar sobre uma série de governantes, uma série de nomes. Então é difícil, mas eu juro que é interessante, tá? Juro. Então a gente vai começar a discutir ele. O Oriente Médio. Primeira coisa, galera, que a gente tem que discutir, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, meu mapinha. O que é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, galera, é isso aqui, ó, que pega da Turquia, passa aqui, ó, pelo Líbano, Israel, Iêmen, Omã e vai até o Irã. Então, toda essa regiãozinha, não pega a Armênia, tá? Armênia, Azerbaijão, Geórgia, isso aqui já é considerado Ásia Central. Pega toda essa região do Irã até a Turquia. Isso é considerado Oriente Médio. A grande questão é, professor, por que Oriente Médio? Por que esse nome, Oriente Médio? Acho que eu estraguei tudo aqui, rapidão. Tá pegando, né? Tá. Por que Oriente Médio? Oriente Médio nada mais é do que o Sudoeste Asiático. É estranho pensar dessa maneira, né? Mas é o Sudoeste Asiático. Quem deu o nome de Oriente Médio foram os europeus, da Europa Ocidental. Por quê? Eles observaram o mundo assim, ó. Aí você tinha ali, né, os países mais importantes da época das grandes navegações. Portugal, Espanha, depois os holandeses. Assim, olha, a gente pode ir para o Oriente Próximo. O que é o Oriente Próximo? É o leste europeu. Então você pega ali, sei lá, os países da Iugoslávia, Grécia, Romênia, Bulgária, etc. Você tem o Extremo Oriente. O que é Extremo Oriente? Japão, China, Índia, isso é o Extremo Oriente. E você tem o Oriente Médio, ou seja, o que está ali no meio do caminho. O que é o meio do caminho? São os países aqui do sudoeste da Ásia. Então é daí que vem o Oriente Médio. Tá? É uma concepção a partir da visão dos europeus, que considera o Oriente Próximo, o leste europeu, e o Extremo Oriente, China, Japão e etc. Tá? O Oriente Médio, eu diria para vocês, galera, que é uma região extremamente estratégica. Vou colocar com outra cor aqui, ó. Região estratégica. E vocês que vão me ajudar nessa, hein? Por quê? Dá um exemplo aí. Vocês sabiam, galera, que hoje nós temos um movimento ali. Um dos países que mais sofre no mundo é a antiga Birmânia. Aliás, pô, a antiga Birmânia. Qual que é o nome da antiga Birmânia hoje? Porque não existe mais Birmânia. Qual que é o país hoje que é a antiga Birmânia? Alguém sabe? Difícil essa, hein? Fica no Sudeste Asiático. Eu só conheço a China do Sudeste Asiático. É um paísinho chamado de Myanmar. Myanmar. Já ouviram falar Myanmar? Myanmar, galera, é um paísinho do Sudeste. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Quando a gente falar sobre o Sudeste Asiático em si. Myanmar hoje é um país que passa por uma guerra civil. Uma guerra civil entre budistas e muçulmanos. Os budistas, que são maioria, eles não aceitam os muçulmanos locais. E eles expulsam esses muçulmanos do país. Só que esses muçulmanos, chamados de Rohingyas, talvez já tenha ouvido falar, os Rohingyas de Myanmar, eles acabam fugindo para outros países, principalmente Bangladesh, que está ali do ladinho, e Bangladesh também não os reconhece como populações locais. Então, esses Rohingyas, eles são um povo apátrida, são um povo que não tem pátria, tá? Eles não são aceitos nem em Myanmar, nem em Bangladesh. A gente ouviu falar sobre isso? Não muito, né? Você pega no noticiário e você não ouve muito falar sobre isso. E, galera, convenhamos que é uma coisa assim, tão ou mais trágica do que as coisas que acontecem no Oriente Médio. Nós temos conflitos históricos
entre Bolívia e Chile. Aliás, galera, o Chile é uma mancada. Olha o tamanho do litoral do Chile, eles não deixam espacinho ali para Bolívia. Bolívia é mais isolada economicamente. Existem conflitos sérios ali entre eles. A gente ouve falar sobre isso? Não. Sabe por quê? Porque não interessa economicamente. Tem uma cena, galera, de um filme, acho que você já deve ter visto, Hotel Ruanda, né? Que para quem não viu, galera, recomendo demais que assista, tá? Aliás, só uma dica, ó. Entrou na Netflix, V de Vingança. Não tinha no Netflix. Entrou. Eu recomendo muito que vocês assistam V de Vingança, tá? Que é do Guy Fawkes. É um cara que, tipo, tem uma concepção bacuniana de anarquismo. É muito legal, galera, de verdade. Recomendo muito que vocês assistam. É com a Natalie Portman, quando ela ainda não era tão conhecida assim. Bem legal, bem legal. Voltando, né? Voltando. Por que então, no Oriente Médio... tá vendo? Exatamente, né? Por que então que esses grupos do Oriente Médio, eles ficam tão famosos, enquanto, sei lá, em Mianmar a gente não fala nada, o Iêmen também está no Oriente Médio, beleza. Só que também não é tão falado pela mídia, chilenos e bolivianos brigando, e ninguém fala nada, venezuelanos e colombianos também, e pouca coisa se fala, sabe por quê? Porque não dá dinheiro. E é isso que eu ia falar para vocês. Nesse filme Hotel Ruanda, tem uma cena do filme que eu acho sensacional, galera, porque começa ali o conflito, né, entre Tutsis e Hutus, e tem uns generais da ONU ali, que estão fazendo uma ocupação do país, e aí o dono do hotel, não vou dar spoiler aqui, tá, mas para quem não assistiu, recomendo que assista também, ele fala assim, não, mas, meu, vamos ficar tranquilo, porque a ONU vai mandar mais tropas aqui pra gente. E o general da ONU fala assim, olha, desculpa, eu tentei ligar, falar da situação de vocês, mas a verdade é que ninguém liga para vocês. Ruanda não tem riquezas minerais, Ruanda é um país pobre, está no meio da África. O máximo que vai acontecer é passar uma notícia de 10 segundos, imagens ali da guerra em 10 segundos, durante o jantar das pessoas, e as pessoas falam assim, nossa, olha só que triste que acontece em Ruanda, e vai esquecer e vai partir para a próxima. E efetivamente isso que acontece. Por quê? Porque se não traz consequências econômicas, as pessoas danem-se para o seu país. Essa é a verdade, tá? Então, o Oriente Médio, ele é tão visado assim pela mídia, ele está tão em voga, ele é tão importante nos vestibulares, por quê? Porque é estratégico, tem importância econômica, e além de tudo, além da importância econômica, outros tipos de importância muito significativos ali na região. Por exemplo, ó, fala para mim, galera, coloquei região estratégica. Eu diria para vocês que são 3 pontos. Por quê vocês acham que o Oriente Médio é estratégico? Eu sei que vocês estão querendo falar petróleo. Vamos deixar petróleo para depois. É um deles, tá? Mas eu quero falar um pouquinho de petróleo depois com vocês. Por que vocês acham que o Oriente Médio é tão estratégico assim? O que tem de bom no Oriente Médio, que é tão importante? Pode chutar aí, galera. Juro que eu não vou... As rotas, tipo os canais que tem. Pode ser também, né? Uma das coisas é essa interligação, esses canais que existem, tá? Vou até colocar, ó, que a Isa falou. O Oriente Médio, ele é considerado um nó geográfico. Mandou bem, Isa. Um nó geográfico. Como assim, professor, um nó geográfico? Um nó geográfico, porque ele fica entre a África, o restante da Ásia e a Europa. E daí? E daí que aí sempre foi uma região onde teve muita passagem de pessoas. Passagem de dutos, oleodutos, gasodutos, transporte, comércio. O Oriente Médio sempre foi uma região muito de interligação. E claro, galera, além dessa importância, né, desse nó geográfico, para ter a ligação, oleodutos e gasodutos que passariam pela região, a gente pode falar também, tem uma coisinha que quando pessoas se encontram, elas fazem essas coisas assim, né? Um romancezinho e tal, essas coisas. E isso vai fazer, cara, que a gente tenha uma grande diversidade étnica na região, tá? Então existem vários povos diferentes.
Não, senhor. Na minha cabeça, funciona assim. É todo mundo árabe e pronto. Mentira, tá? Mentira. Existe ali, calma aí, rapidão. Existe ali, galera, uma diversidade étnica bastante significativa. Por exemplo, eu vou colocar para vocês os países, as etnias e o nome do povo, tá? Então, por exemplo, uma etnia bem importante que existe é a etnia dos turcos. Os turcos, galera, de maneira geral, vivem na Turquia. Nossa, professor, aqui, né? E são muçulmanos. Nós temos um outro povo que vive aqui, que são os persas. Alguém sabe aonde os persas vivem? Professor, não sei, eu só joguei aquele jogo lá, o Príncipe da Pérsia. Sabia que a Pérsia não existe mais. Na verdade, existe, só que com outro nome. Quem é a antiga Pérsia? Vocês sabem? Que, aliás, olha como muda, hein? Eu tenho um tapete persa. Parece uma cara de mó chique, né? É o Irã, tá? A resposta. Eu tenho um tapete iraniano. Cara, o Irã é a antiga Pérsia. Tá? Mudou de nome depois da Primeira Guerra Mundial, por conta do imperialismo, etc. Tá? Mas a etnia, eles ainda são persas. Vivem no Irã e são, em geral, muçulmanos. Nós temos um outro povo aqui, que é o povo curdo. Os curdos. Aonde que eles vivem? Vou até colocar aqui, ó, uma interrogação. Por quê? Porque não tem onde eles vivem. Eles vivem como minoria. Na Turquia, no Irã, Iraque, Síria, tá? E eles também são muçulmanos. Como assim, professor? Não tem onde eles vivem? Os curdos, eles são... A gente vai discutir bastante sobre eles, tá? Principalmente quando a gente fala na Guerra Civil da Síria. Porque eles tiveram um papel decisivo na derrota do Estado Islâmico. Os curdos, eles são conhecidos como a maior minoria do mundo. Vou até colocar para vocês, porque é geralmente assim que aparece no vestibular, tá? Onde que eu vou escrever isso? Não, tem espaço. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Eles são conhecidos como a maior minoria do mundo. Eles são um povo apátrida. Estima-se que sejam cerca de 25 a 35 milhões de curdos que não têm um espaço para eles. Tá? Vou mostrar para vocês um mapinha rapidão, ó. Os curdos, eles vivem nessa regiãozinha, ó. No sul da Turquia, Síria, Iraque, Irã. Pedacinho da Armênia também, tá? Então é nesse espaço que os curdos vivem. Os curdos, eles têm o sonho de um dia formar para eles, tá? Um dia, galera, conseguir para eles o Kurdistão. Eles querem conseguir o Kurdistão para eles. Eles vão conseguir, professor? Dificilmente, tá? Por quê? Aonde eles querem formar, como vocês puderam perceber, é principalmente no território da Turquia. E tem uma região ali, que é a região de nascente do rio Tigre e Eufrates. Ou seja, os curdos, eles querem formar um território para eles, no território da Turquia, onde existe uma fonte de água potável super importante. Eu duvido que o governo turco, alguma vez na história, ainda mais agora que tem um governo bastante autoritário, que é do Recep Erdogan, que vai conceder algum tipo de liberdade para os curdos. Tá? Então os curdos são conhecidos como um povo apátrida, a maior minoria do mundo. Nós temos também aqui uma outra etnia, que são os hebreus. Os hebreus, que em sua maioria vivem em Israel e têm como religião principal o
Judaísmo. Prevejo dificuldades aqui, tá? E aí sim, galera. O restante. Os árabes, que de maneira geral vão viver nos outros países do Oriente Médio, mas não só. Oriente Médio e também o norte da África e que de maneira geral são muçulmanos. Tá? Então, isso, assim, eu tô colocando para vocês os principais. Então, olha como a gente confunde. A gente acha, galera, que só porque tá no Oriente Médio, fala toda a mesma língua, é tudo muçulmano, tal. Mentira. Primeira coisa, que você tem várias vertentes do islamismo. Tem sunita, tem xiita, tem alauíta. É que nem, sei lá, eu sou cristão. Tá, beleza. Se é cristão, eu não sou, tá? Falando assim, brasileiro em geral. Sou cristão, tá, mas você é cristão católico? Você é cristão protestante? Qual tipo de protestante você é? É a mesma coisa do islamismo. Não é tudo muçulmano igual. Existem várias vertentes do islamismo. Nós, por exemplo, somos latino-americanos. Quer dizer, então, que se alguém olhar para a América do Sul e falar assim, nossa, é tudo latino-americano. Então, brasileiro, argentino, uruguaio, boliviano, é tudo igual. É isso. É tudo a mesma etnia. Claro que não, né, galera? Tá? Existem diferenças aí entre esses povos. Quando a gente pega, por exemplo, um iraniano e um iraquiano, são países vizinhos. Eles não se conversam entre eles sem um tradutor. Professor, por quê? Porque o Iraque é um país árabe. Eles falam árabe. Quando a gente pega o Irã é um país persa. A língua do Irã é farsi. Eles falam farsi. É uma outra língua, completamente diferente. Turco. Cara, é uma grande ofensa para os turcos ser chamado de árabe. Tá? Mas eu não sou árabe, eu sou turco. Tipo, são etnias completamente diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, tá? Então, existe muita diversidade étnica ali na região. Tá bom? Tira um print aí, galera, por favor. Outra coisa importante também que vocês têm que ter noção é a diferença entre religião e etnia, tá? Por exemplo, ó, a gente tem na cabeça, né, que todo árabe é muçulmano. Isso não é verdade, galera. Árabe é etnia. Etnia leva em consideração costumes, vestimentas, alimentação, língua, tá? Deixa eu ver o que a gente falou. Exatamente, é a mesma coisa, né? Assim, o africano ali, tá? Aqui no Brasil mesmo a gente fala, tudo... Cara, eu tava falando, eu sempre tento combater nesse tipo de coisa. Eu tava dando aula no colégio e a turma mais nova que eu tenho, uma turma de 9º ano, né? E às vezes eles estão meio sem noção, assim. Daí falou assim, nossa, eu tinha um cara vestido igual baiano, não sei o quê. Como se baiano fosse sinônimo de alguém que se veste mal ou que fala mal, etc. Daí eu falei assim, pô, você tá sendo preconceituoso, né? Porque ainda mais que ao online, às vezes o pai tá ali do lado, se eu falar alguma coisa, né, pode dar um problema para mim. Você tem que ser mais educado, porque não necessariamente só porque o cara é baiano quer dizer que ele se veste mal, e você tá sendo bastante preconceituoso e tal. Nossa, imagina, eu não quis dizer baiano de baiano mesmo, quis dizer baiano de nordestino. Piorou a fala dele, né? A gente tem, galera, um preconceito muito grande dentro do nosso país mesmo, né? A gente acha que é todo mundo como se nordestino fosse tudo baiano. No Rio de Janeiro, sabia que eles têm a mania de falar Paraíba. Ao invés de falar baiano, eles falam assim, é tudo os Paraíba, como se fosse tudo a mesma coisa também. Fala aí, Larissa. Professor, eu tenho muita dúvida disso, sabe? De separar muçulmano de xiita, de... Tipo, é tudo confuso. Misturo o país com etnia, com tudo, fico perdida. Eu concordo, Larissa. Lembra que eu falei que são 3 coisas principais, né? A primeira é a diversidade étnica. O segundo ponto principal é a questão religiosa. E aí eu juro, Larissa, que eu vou responder tudo direitinho. O que é xiita, o que é sunita, quem são sunitas, quem são xiitas, tá? Vai ser a próxima lousa que eu vou fazer. E a outra vai ser a questão do petróleo. Prometo, Larissa, que vai solucionar tudo. Beleza. Espera, né? Então, só antes de a gente discutir isso, qual que é a diferença de etnia e religião, né? Então, por exemplo, ó, eu não sou árabe, porque eu não tenho a língua, os costumes, nem nada. Mas se eu quiser, eu posso me converter ao islamismo. Então, eu vou ser um muçulmano sem ser árabe. Da mesma maneira, eu posso ser árabe e não ser muçulmano. Professor, existem árabes cristãos? Existem. Existem árabes judeus? Uma coisa é religião, outra coisa é etnia. Tanto que, por exemplo, o país do mundo que mais tem muçulmano não é um país árabe.
o país do mundo que mais tem muçulmano é a Indonésia. A Indonésia é um país do Sudeste Asiático, é o país com mais muçulmanos do mundo, tá? Até pelo número de pessoas. A Indonésia é o quarto país mais populoso e é de maioria muçulmana. Então, tirem da cabeça, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Uma coisa é etnia, outra coisa é religião. Se eu me converter ao islamismo, eu vou virar árabe também? Claro que não, né, galera? Tá? Eu vou ser um muçulmano não árabe, sem nenhum problema. Tira um print aí, já tiraram, né? E agora, para solucionar a dúvida da Larissa, o outro ponto que faz o Oriente Médio tão estratégico é justamente ser o berço das 3 principais religiões monoteístas. Professor, o que é monoteísta mesmo? Que acredita em um só Deus, né? Então, o verso das 3 principais religiões monoteístas. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui para não... Tá, 10 minutos? Eu vou ter que parar no meio, tá, galera? Mas eu juro que na próxima aula eu volto e dou uma retomada. Em ordem cronológica de aparecimento. Judaísmo. Cristianismo. E o islamismo. Só por via das dúvidas, tem algum judeu aqui? Se tivesse, acrescentaria bastante na aula. Não? Muçulmano, tem algum muçulmano? Tá, ok. O judaísmo, galera, não existe uma data oficial de início da religião, tá? Mas estima-se que os judeus, eles tenham vindo a região da Palestina, tá? Que hoje é onde tem Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza. No sul da antiga Palestina, tinham 12 tribos, sendo que a tribo mais importante, que acabou levando o nome, que acabou se desenvolvendo e ocupando aquela área, era a tribo de Judá. E dessa tribo mais importante é que vai surgir o judaísmo, os judeus. Há mais ou menos, galera, 8.000 anos atrás. Ou seja, bastante tempo, tá? O que os judeus acreditam? Os judeus, aliás, eles têm como livro sagrado o Torá. O Torá. É o principal livro sagrado aí dos judeus. O que os judeus acreditam? Os judeus acreditam que quando a terra prometida por Deus para eles, que é a região da Palestina, estiver plenamente ocupada por hebreus, por judeus, Deus vai mandar o seu filho, Messias, que vai vir para a terra e trazer a paz para a humanidade. Professor, segundo os judeus, Messias já veio para a terra? Nunca apareceu. Os judeus acreditam que um dia ainda haverá Messias. E os judeus mais ortodoxos, ou seja, os judeus que seguem mais à risca a religião, por que eles não gostam que existam palestinos, que existam árabes ali na região da Palestina? Porque enquanto tiver árabe na região da Palestina, Messias não vai descer a terra. A terra prometida tem que estar ocupada somente por judeus. Tá? Beleza. Vai chegar a determinado momento, e ao longo da história, uma série de judeus se disseram Messias, só que os judeus não acreditaram que ele era Messias. Um desses, no ano 0, um judeu, vai falar: eu sou Messias. Professor, quem que é esse cara? Jesus Cristo. Professor, calma aí. Jesus era judeu? Sim, Jesus é um dentre vários judeus à época que se diziam Messias. A maior parte dos judeus falou assim: mentira, esse cara não é Messias, esse cara é só mais um falso profeta. Alguns acreditaram que realmente ele era o escolhido, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus que veio à Terra para trazer a paz, tudo tal, e vão fundar uma nova religião, que é o cristianismo.
Então você pega, por exemplo, por que judeu não comemora o Natal? Eles têm o Hanukkah, que é outra festa, né? Por que eles não comemoram o Natal? Por que eles não comemoram a Páscoa? Pelo menos não com o mesmo significado que a gente. Porque eles não acreditam, tipo, essas datas são datas cristãs, que acreditam, tipo, tratam Cristo com o Messias. Os judeus não acreditam que Cristo é o Messias. Os judeus hoje acreditam que Cristo era um cara legal, pô, beleza, falava umas coisas bonitinhas, mas não é o Messias. A Bíblia, ela vai ser dividida em Velho Testamento, que narra a história do cristianismo antes da vinda de Jesus Cristo, e Novo Testamento, que narra a história do cristianismo depois da vinda de Jesus Cristo. Mas calma aí. O que é o cristianismo antes da vinda de Jesus Cristo? É o judaísmo. Galera, a origem da religião é a mesma. Então você pega, por exemplo, histórias que existem na Torá. Dilúvio, Êxodo, todas as histórias, galera, do Velho Testamento tem também na Torá. A origem religiosa é a mesma. Cristão nada mais é do que um judeu que acredita que Cristo já veio, que Cristo é o Messias. Os judeus não. Os judeus acreditam que o dia ainda vai vir Messias para trazer a paz para a Terra. Tudo bem essa diferença? Mas exatamente, na Torá é o Velho Testamento. Exatamente, Luísa. Tá? Existem algumas diferenças, tá? Porque quando a Bíblia ela foi muito reformulada, principalmente pelo imperador Constantino, até para conseguir ter uma aceitação maior na Europa. Então, colocaram alguns livros a mais, algumas coisas a mais, tiraram algumas coisas da Torá, mas a origem é a mesma coisa. A Torá tem praticamente igual ao Velho Testamento, com algumas pequenas diferenças, tá? Eu confesso que eu não sou religioso, cara, então não tenho tanta propriedade para falar assim, tá? Não sou um estudioso do Torá nem do Velho Testamento. Mas as histórias são bastante similares. Quando a gente fala do islamismo, o islamismo já é mais recente. O islamismo, ele vai surgir em 622 depois de Cristo. O islamismo vai surgir, galera, com o principal livro sagrado sendo o Alcorão. O Alcorão. Como que vai surgir o islamismo? Tinha ali um carinha, ó, o jeito que eu falo, né, modo desrespeitoso. Tinha ali um homem chamado de Mohammed. Mohammed, ou a maneira como o aportuguesaram, Maomé. Maomé veio, profeta, escolhido por Deus, segundo os muçulmanos, subiu no Monte Sinai, e começou a escutar os ensinamentos do anjo Gabriel. Claro, professor, anjo Gabriel, eu sou católico, já ouvi esse nome. É o mesmo anjo da Igreja Católica. O anjo Gabriel, mesmo anjo da Igreja Católica. O anjo Gabriel começou a conversar com Maomé, e Maomé começou a entender, a receber todos os ensinamentos ali do anjo Gabriel. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele pegou todos os ensinamentos que o anjo Gabriel deu para ele e começou a repassar para os seus seguidores mais próximos, chamados de califas. Esses califas começaram a escrever todos os ensinamentos do Maomé, que veio do anjo Gabriel, e escreveram finalmente o Alcorão, tá? O Alcorão, esse eu já li partes dele, tá? Para quem tem interesse, galera, nessas coisas, é sensacional, tá? Eu adoro religião, eu não sou religioso, mas acho muito legal, tá? O Alcorão, tentem ler o Alcorão. Cara, é dificílimo. O Alcorão, imagina, ele foi escrito, né? 622 depois de Cristo, e ele é todo feito na forma de poesia, todo feito na forma de poema. Senhor, não sei nem ler prosa, ainda mais poesia. Pois é, né? Então imagina, um livro que foi escrito em 622 depois de Cristo, cheio de metáforas, toda na forma de poema, poesia. Você pode ter 35 milhões de interpretações diferentes. Cara, a Bíblia permite 35 milhões de interpretações diferentes. Né? Você pode interpretar as coisas que estão escritas ali de uma série de maneiras. Mais conservadora, reacionária, mais progressista. O Alcorão é exatamente a mesma coisa. Tá? Maomé, então, né, morreu. E Maomé não deixou filhos homens.
Quando Maomé morreu, tinha ali um carinha chamado de Ali e tinham os seus seguidores mais próximos, os califas. Quem é esse Ali, professor? Ali é o genro do Maomé, ou seja, casado com a filha do Maomé. E os califas eram os seguidores mais próximos. O Ali falou assim, ó, galera, deixa comigo. Maomé morreu, a filha do Maomé não pode continuar com a religião porque ela é mulher. Olha a concepção, né? Mulher não pode, imagina. Mulher, né? Enfim. E, então eu, que sou casado com a filha do Maomé, vou ser o cara que vou dar prosseguimento para essa religião. Quem acreditou no Ali falou, pô, esse cara é legal, esse cara pode continuar com a religião, fundou uma vertente chamada de xiita. São os xiitas. A maior parte falou, meu, esse cara não tem condição, esse cara não é nem de sangue do Maomé. Então, eles vão acreditar nos seguidores mais próximos do Maomé, os califas. A gente costuma fazer uma associação como se fossem os apóstolos, vai? Tá? Não tinha os seguidores mais próximos de Cristo, os apóstolos? Os califas eram os seguidores mais próximos do Maomé. São os sunitas. Da onde que vem esse nome, galera? Esse nome vem porque os califas, depois da morte do Maomé, eles vão escrever um novo livro. Um livro chamado de Suna. A Suna, ela narra a história de Maomé. Então nós temos os xiitas, que acreditam que Ali é o sucessor natural da religião, e nós temos os sunitas, que acreditam que os califas, que escreveram a Suna, que narra a história do Maomé, são os caras que naturalmente vão conseguir suceder a religião. Ah, eu entendi. E os xiitas são mais radicais e os sunitas são mais moderados, né? Cara, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Ainda mais com o Hezbollah agora, né? Com tudo que vem acontecendo no Líbano, o Hezbollah é de vertente xiita. Assim, tá vendo? Ó, xiita é radical, tal. Galera, Estado Islâmico é sunita, o Boko Haram é sunita, a Al-Qaeda é sunita. Não tem essa de sunita é moderado, xiita é radical. Tá? Não, tira isso da cabeça. Existem radicais sunitas, existem radicais xiitas. Existem a grande maioria de moderados sunitas, existe uma grande maioria de moderados xiitas, tá? Não tem essa coisa de radical e moderado pela vertente religiosa. Tudo bem? Beleza? A diferença entre eles, para vocês terem uma noção, os sunitas, eles, em geral, eles têm algumas regrinhas a mais a serem consideradas, algumas coisas a mais que eles têm que fazer, porque além de respeitar o Alcorão, eles respeitam também a Suna, que tem alguns mandamentos feitos pelos califas também, tá? Na próxima aula, eu vou colocar para vocês... deixa eu só colocar. Antes, vamos fazer agora, vai. Os xiitas, eles são maioria no Irã, Iraque e Bahrein. Tá? Os xiitas correspondem a mais ou menos, 20% dos muçulmanos que existem no mundo. Já os sunitas, eles são maioria no restante do Oriente Médio, claro, né, e no restante dos países árabes, e correspondem a mais ou menos 80% dos muçulmanos que existem no mundo, tá? Na próxima aula, galera, eu vou colocar para vocês o que é ser um muçulmano, tá? Como que você vira muçulmano, quais são as principais tradições, o que é o Ramadã, o que é a peregrinação em direção à Meca, a Kaaba, que é a pedra preta, né, a pedra sagrada dos muçulmanos, todos os significados. Eu, quando era criança, eu tinha uma vizinha que era muçulmana e ela me ensinou muita coisa, galera, sobre o islamismo, tá? Eu hoje vendo, eu acho que ela queria me converter ao islamismo, tá? Porque, aliás, um dos preceitos do islamismo é justamente esse, converter ao máximo o número de praticantes. E convenhamos, galera, que não é só muçulmano, né? Cristão, a gente sabe, às vezes vem lá uns cristãos lá, você quer ouvir a palavra de Jesus, tal, essas coisas? Obrigado, Gi. Obrigado mesmo. Primeiro dia dos pais, hein? Valeu, Gi. Obrigado mesmo. Tá? Então, na próxima aula, eu falo um pouco mais para vocês sobre o que é ser muçulmano e quais são as principais características.
Certo? Galera, tira um print aqui. E é isso aí, galera. Beijo, abraço, tchau. E até a próxima aula. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado, hein? Feliz Dia dos Pais. Valeu, David. Obrigado. Obrigado mesmo. Falou, professor. Obrigado. Falou, Felipe. Até mais.